Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que traz a cada semana um debate sobre a nossa ciência, a ciência que tem uma longa história e que se faz tão presente em nossa atualidade e que aqui no programa Nova Estela é colocada em debate e em discussão. O programa Nova Estela tem o apoio do MIS São Paulo, onde nós estamos nesse instante gravando, aqui no lindo auditório Lab MIS, com o apoio da Fundação Santa Maria, da editora SM, que apoia as atividades da Rede MIS, que procura trazer um debate bastante saudável entre várias atividades dentro do MIS São Paulo. Normalmente nós temos convidados da PUC São Paulo, especialmente do Programa de Estudos Pós-Graduados de História da Ciência. Hoje nós temos novamente, já uma habituê do Nova Estela, professora Ana Maria Alfonso Goldfarb, professora há longos anos da área da História da Ciência e que já ocupou, inclusive, o cargo de coordenadora do nosso programa, acho que foi a primeira coordenadora, e que hoje em dia coordena, além de seguir nas suas aulas no programa de pós-graduação e orientação, mestrado e doutorado na PUC São Paulo, ela coordena a área de pesquisa do nosso grupo, que está congregada no CESIMA, Centro Simão Matias, e que completou, nesse ano de 2014, 20 anos de existência, e esse é o motivo que nós trazemos a professora Ana Maria, muito bem-vinda ao Nova Estela. E eu gostaria que você contasse um pouco como é que foi essa celebração, o que aconteceu aqui em São Paulo, qual a importância desses 20 anos de longa estrada do CESIMA. Bom, o CESIMA, na verdade, foi a origem do programa, né? Há 20 anos atrás, se sabia que para criar um programa de pós-graduação numa área não sumamente conhecida pelo Brasil afora, era necessário congregar pesquisadores e tornar esses pesquisadores muito ativos para que daí saísse um programa. Então, o CESIMA foi fundado como um centro interinstitucional, porque gente de várias universidades foi acolhida no CESIMA, e que criou uma biblioteca digital maravilhosa, hoje em dia com 30 mil exemplares. Acho que em outra ocasião poderemos até falar mais sobre essa fundação, mas na época foi uma coisa que estourou, inclusive nas televisões, nas grandes televisões do Brasil, há 20 anos atrás, porque era a primeira vez que um centro universitário estava digitalizando obras antigas da ciência e tal. E de lá para cá, nós tivemos uma comemoração grande quando houve os 10 anos, mas para os 20 anos nós queríamos realmente alguma coisa muito especial. Então, o que aconteceu? Primeiramente, nós tínhamos contato com a Sociedade Internacional de História da Química, porque nós temos um grupo razoavelmente grande, eu diria até meio poderoso, em História da Química. Talvez até aproveitando a deixa da História da Química, até aproveitando para explicar por que é Simão Matias, né? Talvez muitos telespectadores aí das novas gerações nem conheçam. Então, já que você está falando dessa força da História da Química no nosso trabalho, aproveita e esclarece até o nome. Então, o nome é o seguinte: o professor Simão Matias, eu vou ocupar o programa inteiro falando dele, porque ele, além de merecer, é o cerne de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos desde então. Ele foi um dos fundadores da Química da USP, foi da primeira turma, né? Eram professores alemães que vinham muito para a área de ciência, e ele teve um grande orientador e tal, ele tem uma história belíssima como pesquisador, um grande químico, mas também uma pessoa sempre muito ligada a tentar congregar pesquisadores, a montar grupos de pesquisa, etc. E na história da ciência, ele foi fundamental aqui no Brasil, né? Foi presidente da primeira sociedade que houve. Da mesma forma que na química, ele transportou para
também para a história da ciência, particularmente para a história da química. Então, nós tivemos o privilégio de ser orientados por ele. Eu, particularmente, em História da Química, diretamente, desde o primeiro momento, não é? Como ele dizia, eu vi a luz e deixei a História da Física para me tornar uma historiadora da Química. Sempre fui muito bem acolhida entre os químicos, eu acho que em grande parte graças a todas as ações do próprio professor Matias, e, obviamente, como meu mestre orientador, quando nós fomos fundar o centro de pesquisa, não cabia outro nome, tinha que ser o dele. Então, se chama CESIMA, que é um nome assim muito combinado, gostoso de falar, não é aquela sopa de letras, aquele monte de sons estranhos, né? Então, o CESIMA se tornou assim a partir de ideias dele. Ele tinha a seguinte ideia, que enquanto a gente não tivesse uma boa biblioteca para trabalhar, não haveria como fazer uma história da ciência no Brasil, não sobre o Brasil, mas no Brasil, que valesse a pena. E o que aconteceu? Como a gente tinha que escolher o que fazer, imagina montar uma biblioteca digna de nota aqui no Brasil, nos preços que então se esperava pagar pelos livros. Cada vez que a gente ia para o exterior, tinha assim que tirar 800 milhões de xerox, mandar 100 quilos de xerox para cá, baús de xerox, etc. Ou pagar a peso de ouro, microfilme ou a peso de ouro os livros. Quer dizer, você vai entrar num leilão para comprar, por exemplo, as obras de um cientista famoso do passado e são leilões que não se esperava menos que $1 milhão, uma coisa assim. Como o Brasil não teria maneira de fazer, uma das ideias de fundar o CESIMA foi justamente transformar esse centro numa grande biblioteca digital. Na época, só grandes lugares tinham isso, não é? Então, por exemplo, a Biblioteca Nacional da França, né, que tinha um projeto e digitalizou milhares e milhares de livros, ou se não ilhas de trabalho, como por exemplo da Rede Globo, e coisas assim. Ninguém mais tinha essa digitalizadora. Mas como nós somos muito perseverantes, conseguimos, através de um aluno de doutorado, que era médico, saber que existia um aparelhinho minúsculo e meio michuruca, que se usava para fazer a leitura de raio-x e coisas assim, digitalizar, né? Para facilitar e etc. E aí, que tal transformar isso numa digitalizadora? Vamos tentar. O resto, a adaptação foi toda manual. Olha, para encurtar a história comprida, além de chamar a atenção de toda a mídia nacional, nós chamamos a atenção também da IBM, que tentou comprar a maquineta, acho que para eliminar a concorrência. E nós dissemos não, isto é o meio acadêmico, é onde as ideias surgem, e nós não vamos vender alguma coisa que vai servir para a universidade em geral. Então, esse foi o princípio do CESIMA, e de lá, a leitura de cada fotograma levava 10 a 15 minutos, na época era uma façanha, né? Hoje em dia qualquer criança digitaliza em segundos qualquer coisa. Mas na época era um fenômeno, no começo muita gente deu risada da nossa ideia, mas a FAPESP, que é uma das agências de fomento que sempre nos apoiou. Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, não teve dúvidas que aquilo era uma grande ideia e financiou um projeto piloto, pequeno inicialmente, com $20 mil, pequeno para um projeto, sempre pensando para nós em particular não, mas para um projeto que era para que a gente montasse a digitalizadora, comprasse os primeiros microfilmes e tivesse as primeiras instalações. As primeiras instalações aconteceram num basement, num porão da biblioteca da PUC. Então caía a latinha de refrigerante, tudo em cima de nós, e a mídia lá filmando. Esse foi o início do CESIMA, né?
vinha gente de várias universidades para o trabalho, etc. E a partir dessa congregação, porque o SESIMA não tinha só a biblioteca, tinha todo um projeto de publicações, e nós temos mesmo até o selo Simão Matias, um periódico maravilhoso internacional que se chama Circunscribere, e centenas de publicações de todos os professores, algumas coordenadas com estudantes, de grupos em particular, de cada um dos grupos que vai se formando, e tem também intercâmbios internacionais. Nessa onda de intercâmbios internacionais, a Internacional de História da Química, obviamente, como desde o início eu estive muito ligada à História da Química, é uma parte do grupo também, nós somos membros muito bem recebidos. Essa sociedade, ela é uma das mais antigas da nossa área, não só de História da Química, mas de História da Ciência, no mundo, né? Ela foi fundada em 30 e pouco, mas o primeiro periódico deles já é de 20 e tanto, não é? Tem uma sociedade antiquíssima, cujo periódico permaneceu até hoje, né? O Ambix. Ambix. E essa sociedade é muito seleta, muito cheia de histórias. E onde que é a sede dela? A sede dela, digamos que ela roda entre Londres, Cambridge e Oxford. Em geral, os presidentes são de lá, e ela se desloca, no máximo, até alguns lugares, como Paris, como Veneza, mas sempre na Europa. Então, a primeira vez que ela fez um gesto para sair do velho continente, e sair assim de Londres, Paris, Roma, etc., foi para vir para São Paulo e para o SESIMA, porque vários dos membros tinham estado aqui e tinham dito que era um centro de excelência que poderia estar em qualquer lugar dos mais desenvolvidos do mundo. Para fechar o acordo foi um sacrifício, foi mais de um ano, e alguns dos membros resistiam, porque eles não sabiam o que esperariam aqui, né? Não confiavam. Não confiavam demais, e como é que é, porque nossas agências de fomento funcionam diferente das deles e tal. Mas, no fim das contas, foi um sucesso. Nos apoiaram também membros de uma equipe bem importante, de um dos centros de história da lógica e da epistemologia de história da ciência mais antigos no país, que são o CLE, né, o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp. Em Campinas, né, Unicamp. Em Campinas, vocês já tiveram aqui o professor Walter Carnielli falando. Então, nós dividimos esse encontro em duas áreas que têm a ver com dois grandes projetos do SESIMA. Uma delas é relacionada à história dos materiais, dos processos, da passagem do intercâmbio desses processos, muito ligado à história da química, da medicina, das ciências da vida, e uma outra área sobre a organização do conhecimento. Nós temos projetos do CNPq e da FAPESP para esse trabalho, então as agências de fomento, a CAPES, o CNPq de Brasília, né, e a FAPESP aqui, e mais alguns patrocinadores, nós conseguimos montar um evento internacional, pequeno em termos do número dos que se apresentavam. Até porque vocês interromperam as inscrições, porque tivemos que interromper porque a audiência foi de mais de 100 convidados. Foi uma audiência recorde porque era um evento muito seleto. Então, a ideia inicial é que fosse voltado não os grandes congressos que se abrem para que novas pessoas apareçam e se interessem e tal, mas algo voltado para todo o trabalho de pesquisa que era do SESIMA, com todos os vínculos internacionais, para que isso florescesse. Mas aí o público se interessou. Então, em 2 minutos, nós tínhamos 100 inscritos. Uma parte, claro, eram estudantes do próprio programa, mas... Parece o Rá-Tim-Bum aqui no MIS, que abriu, fechou. Fechou, mas não assim com o glamour do Rá-Tim-Bum, ou o apelo, mas eu acho que com glamour sim, com um certo glamour, e foi muito interessante, porque nós tivemos gente
da Índia, do México, dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos vários centros ingleses, que é um dos nossos pontos de contato principal. Suécia. Suécia. México. México, já disse, mas da Irlanda independente, que não faz parte do Reino Unido, e etc. E porque era numa época, foi final de agosto, que era uma época que o pessoal tem muito congresso internacional, não puderam vir nossos amigos franceses, portugueses e espanhóis, que também são parte, ou os alemães, que são parte. Bom, alemães até vieram, mas vieram de outras partes, né? Então foram 35 apresentações e um ex-diretor do British Museum fez uma das apresentações. Ele atualmente é também presidente dessa sociedade internacional, não é? Dos químicos. Dos químicos, dos historiadores da química, não é? E o atual diretor de um museu interativo maravilhoso, não é? E que era uma das instituições mais importantes para os estudos de física e química no século XIX em Londres, né? Então, esses dois foram duas figuras centrais, mas aí nós tivemos alguns dos nossos jovens fazendo apresentações que abafaram, tivemos nossas próprias apresentações e mais apresentações falando sobre produtos naturais, falando sobre processos químicos importantíssimos, sobre grandes figuras da química, e apresentações falando sobre a lógica do discurso, a organização do conhecimento, a divulgação do conhecimento atual, né? O professor José Luiz falou sobre o Twitter e a ciência, por exemplo, né? Mas nós tivemos grandes nomes, praticamente do mundo inteiro, da Índia à Inglaterra, né? Passando por México, Estados Unidos, etc., que vieram nos brindar de uma maneira que poucas vezes a gente tem oportunidade. As sessões não foram simultâneas, então cada trabalho era um trabalho assistido por todos os 100 participantes, os 130, né, participantes, e com um público ótimo, perguntas ótimas. A apresentação foi inteira em inglês, era o nosso compromisso com o grupo inglês, porque senão eles não teriam como deslocar a massa que eles deslocaram. Da parte deles, só deles vieram quase 15 participantes. Isso para eles é um número recorde, né? Enfim, eu acho que um desses eventos que a gente, numa área que não é exatamente de ciência pura, raramente tem oportunidade de assistir. Eu acho que a velha moda do grande mestre Matias é o melhor para muitos. E a qualidade só top de linha. Nós teremos agora, não anais, mas uma seleta maravilhosa, toda em inglês, publicada pela coleção CLE, que é uma coleção da Unicamp, que é distinguidíssima, não é? E teremos também um número da revista Ambix dedicado a esse encontro, com 5 apresentações que foram selecionadas pelo comitê, não é? Então, acredito que foram 20 anos, além de bem vividos, muito bem comemorados. Muito bem celebrados. Muito bem celebrados, em alto nível e com uma participação jovem muito estimulante, não é? Porque aí dá a impressão de que história da ciência é uma coisa de velhinho aposentado. Eu tenho a impressão de que tanto o professor José Luiz como eu conseguimos nos descolar dessa imagem. Os professores do nosso programa se descolaram dessa imagem. É um grupo ativíssimo que começou bastante jovem a fazer história da ciência e que atraiu um público jovem. Então, a participação foi eminentemente de jovens ultra interessados. Você não comentou, a participação brasileira também foi importante. Nós tivemos gente do Iapoque ao Chuí.
nós tivemos, a gente fica tão empolgada com ter conseguido trazer um pessoal que não arredava pé dos grandes, não, dos grandes centros europeus, né? Quer dizer, foi uma vitória, eu acho, para o Brasil isso. E eles ficaram encantados. Isso é outra coisa que também chama atenção. Mas aqui do Brasil, nós tivemos gente muito importante que veio de Recife, que veio de Minas, que veio do Rio Grande do Sul, com trabalhos, inclusive, sobre a era digital maravilhosos e toda essa ideia de mineração de conceitos, que para a história da ciência é fundamental, porque nós trabalhamos com conceitos que diferem, por exemplo, do século XVII para hoje, muitíssimo. Então, procurar fazer retrieving de documentos é uma coisa muito difícil, né? Então, veio esse professor do Rio Grande do Sul, veio gente do Paraná, veio gente do Rio de Janeiro, veio gente dos 4 cantos do Brasil. Recife. De Recife, que foi para onde eu comecei, né? Então, modo dizer do Iapoque ao Chuí, porque da Amazônia nós temos estudantes. Orgulhosos de ter esses estudantes, porque eles são muito bons, aliás, né? De altíssimo nível. Mas os professores vieram a partir do Recife até o Rio Grande do Sul, de diferentes estados brasileiros, e tiveram uma participação ombro a ombro com os estrangeiros. Foi um orgulho ver como a produção brasileira tem melhorado soberbamente. Cada uma das mesas onde as apresentações aconteciam era temática. Então, a discussão, depois que terminava as 3 ou 4 apresentações, era temática. Então, isso foi de uma riqueza para estudantes, para jovens ouvintes e tal, muito grande. Eu acho que é uma alegria saber que, a partir de uma área que era pequena originalmente e acanhada, se está conseguindo fazer alguma coisa, porque a história da ciência é o espaço para debate da ciência e é o espaço para aprender a como refletir linguagens como são as linguagens aonde a ciência se apoia. E eu queria aproveitar também, assim, uma pergunta que o telespectador pode estar fazendo, né? Afinal de contas, né, como foi possível isso acontecer no Brasil? Né? Quer dizer, em parte você já falou que a gente teve inspiração em pessoas muito corajosas, né, muito empreendedoras, né, no sentido forte da capacidade de ir para frente projetos difíceis, mas a gente tem dificuldades financeiras, econômicas e essa capacidade de estar relacionada até para atrair para o Brasil todos os estrangeiros, fica aquela pergunta, como isso foi possível? Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, você já mencionou, mas dá uma completada, né, do papel da FAPESP, né, dos projetos temáticos do CESIMA. Quando eu falo da FAPESP, algumas pessoas dizem que eu antes vou me aposentar pela FAPESP do que pela universidade. Eu diria que, dependendo da FAPESP, eu não vou me aposentar nunca, porque a FAPESP me ajudou e ajudou todos os que colaboraram nesse projeto desde o início das nossas carreiras, não é? No nosso caso, no exterior, e depois, futuramente, em cada um dos passos que foi dado aqui no país. Acreditando de uma forma, em pequenos projetos, em coisas que pareciam mirabolantes, de uma maneira extrema. Eu acho que essa confiança de um órgão de fomento poderoso como a FAPESP, que afinal financiou, vamos pensar, o projeto Genoma de São Paulo, que era um dos polos principais no Brasil, foi financiamento praticamente exclusivo da FAPESP. Não é? O Biota, atualmente, que é um projeto de uma dimensão inacreditável, é um financiamento da FAPESP. Mas a FAPESP se interessa pelas humanidades, sobretudo aquelas que se relacionam, de alguma maneira, com outras áreas. Não vou dizer só as ciências, mas com outras áreas. Então, a FAPESP
que é um caso à parte, eu acho que não só em São Paulo, mas no Brasil, e eu diria em toda a América Latina, ela seria digna de estar em qualquer país desenvolvido. As pessoas na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, ficam pasmas com o alcance e com a profundidade dos apoios da FAPESP. Eles acompanham o pesquisador desde o início e nós tivemos não só aquele projeto piloto que inaugurou, mas tivemos 3. Nós estamos no 3º projeto temático. Os projetos temáticos são projetos muito especiais que envolvem toda uma equipe de pesquisadores, com foco em São Paulo, porque é uma agência financiadora aqui de São Paulo, mas que pode atrair gente de outros lugares do Brasil e até de outros lugares do mundo, como convidados desse projeto. Cada um deles, na nossa dimensão, porque o nosso centro é um centro que ocupa espaço, ele tem uma biblioteca digital, mas ele ocupa espaço. A FAPESP nos ajudou a montar esse centro com tudo que há de mais moderno, inicialmente as digitalizadoras, quando automaticamente IBM, Companhia Limitada, perceberam que a digitalizadora é muito cara, já ia ser superada. Então, no próximo projeto, nós já pudemos comprar 2 digitalizadoras, nós já pudemos incluir outros equipamentos de primeira, de última geração, maravilhosos, e tudo isso graças à FAPESP. Muito bom, eu vou ter que te interromper, né, já interrompendo, porque o nosso programa está chegando ao final e eu queria, especialmente o programa de hoje, um programa onde a gente, talvez o próprio programa Nova Stella, só existe porque aconteceu essa história que a Ana nos relatou aqui e que a gente deseja aí que, se a gente celebrou 20 anos de Cesima, a gente possa celebrar mais 20 anos de Cesima para o futuro. Nova Stella Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, que se despede desse pique de que a história da ciência aconteça no nosso país, né? Quem tiver nos ouvido, tiver interessado, venha procurar o Cesima para conhecer uma experiência que deu certo.